Olá a todos, meu nome é Lucas Sobral, atual presidente da Comissão de Cannabis Medicinal e Cânhamo Industrial da UAB de Alagoas. E para inaugurar o nosso podcast Plantando Conhecimento, estamos aqui hoje com ele, o deputado estadual Ronaldo Medeiros, ele que é ex-superintendente do INSS e ex-presidente da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Alagoas, a ARSAL, e já tem mais de 10 anos representando o povo na Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas e é coautor da Lei 8.754, que traz aí o acesso universal da cannabis no Estado de Alagoas. Ronaldo, eu queria começar que você falasse um pouquinho de como foi a sua história nessa temática da cannabis. Foi por uma questão de ver famílias precisando? Como é que foi esse início de trabalhar com a cannabis? Pessoal, primeiro agradecer, não é? Acho que a OAB tem um papel importantíssimo nessa luta, nessa batalha, né? Porque a gente tem que, além da lei, você tem que ter toda uma conscientização social da sociedade para mostrar que a cannabis medicinal, não é? Ela não vai fazer mal nenhum, ela não vai deixar ninguém louco, nem fazendo coisas que geralmente a pessoa não fazia, né? Então, a cannabis ela tem um papel fundamental hoje na saúde pública. E eu comecei a me interessar pela cannabis, eu tenho uns 3 anos, quando uma senhora me procurou, né, falando da dificuldade em obter a cannabis, né, porque ela não tinha dinheiro, o filho tinha epilepsia, né, e quando tomava cannabis o filho ficava bem melhor, né, e com menos efeito colateral do que quando tomavam os medicamentos comuns que os médicos prescrevem. E é um tema assim, né, que a gente quando recebe, a gente fica... Eu fui estudar o tema e vi, né, que em diversos países, né, a cannabis está sendo, e aqui no Brasil em alguns locais, né, a gente fui na Paraíba contigo visitar lá a Abrace. Hoje eu sou, né, um sócio da Abrace, sou usuário também da cannabis. Eu fui estudar e senti a necessidade da gente elaborar um projeto de lei legalizando e tornando também aqui em Alagoas, né, a distribuição da cannabis ela de forma gratuita, porque aquela mãe ela não tinha dinheiro para comprar, né, além de toda a dificuldade, ela não tinha recurso. Aí daí nasce essa luta, né, aqui no parlamento para a gente... lá eu sou são 27, a lei tem que ter no mínimo 14 votos para ser aprovado. A gente foi fazer um trabalho de convencimento, né, para mostrar para alguns que ainda não sabem ou para alguns que ignoram ou que tem na cannabis, né, assim, algo de perverso, de mal, né, de errado, mostrar que ele é remédio, que ele salva vidas, né, nós já conseguimos aprovar. Depois chegou o deputado Lobão, Lobão assume, ele protocola outra lei na Assembleia e nós juntamos a minha, né, que estava protocolada com a dele, e fizemos uma lei em conjunto, né, foi anexada, né, pensada a nossa lei. Então, daí surgiu, né, essa luta que nós estamos agora, né, trabalhando, e nós vamos, até antes do meio do ano, conseguir regulamentar. Eu tenho cobrado muito isso ao secretário Gustavo, ao secretário Igor, né, para a gente, de uma forma mais rápida possível, né? São Paulo começou atrás da gente, a lei foi aprovada depois da nossa, e São Paulo já fez uma regulamentação, né? Simples, né, de regulamentação, uma regulamentação ainda, até porque a cannabis ela exige, não é, que se coloque quais são as patologias, qual é a forma. É algo ainda relativamente novo para a medicina e dessa forma legalizada, não é? Nós temos que legalizar aqui e buscarmos avançar, né, nessa caminhada da cannabis, né? Eu posso falar daqui a pouquinho, eu tinha uma patologia muito grande, eu sentia muitas dores e hoje eu não... eu tomava medicamentos fortes, né, medicamentos que me faziam muito mal, né, tinha um efeito colateral muito grande, e hoje eu tomo a cannabis e hoje eu não sinto problema nenhum, não é assim, eu tenho hoje uma vida praticamente normal, né, graças também a cannabis, né, que eu também não sabia que quando eu fiz uma sessão pública na Assembleia, foi que eu conheci o Dr. Fred, né, que trabalha muito aqui na prescrição e no estudo da cannabis medicinal,
Eu fiquei sabendo, sou usuário hoje, então hoje eu posso falar assim com muita propriedade, né? Não só para as dores, mas a gente que tem um dia a dia muito agitado, né? As pessoas hoje, o mundo cobra muito hoje da gente. E isso causa, às vezes, ansiedade, você fica, né, muito ansioso. E quando eu tomo para minha dor, também serve também, né, para minha ansiedade. Né? Eu, às vezes, não tomava muito, às vezes tem que tomar um calmantezinho, tomar outro para dormir, chegar em casa muito, né, muito acelerado, né? E a cannabis hoje é assim, uma tranquilidade, sem efeito colateral nenhum, né? Isso é que é importante. Conseguiu então suspender os outros medicamentos alopáticos. Tudo. Né? Eu tinha uma vida. Eu sentia muitas dores, eu tinha umas dores, uma patologia que me dava muitas dores nas costas, né? Assim, e isso eu já vinha 3, 4 anos aí em muitos médicos, tomando um monte de medicamentos, né, para dor, para inflamação. E os medicamentos, o que é que eles faziam, né? Eu tomava um, com 2, 3, 4 meses, tinha que tomar dois, aumentar a dose, aumentar. Isso me tinha um desconforto muito grande, né? Eu tomava, passava 2 vezes, passava o sono. Eu passava 2 vezes, o estômago, ele me deu uma gastrite muito grande, né? Eu começo a reagir. E chega um ponto que não faz mais efeito, né? Eu vejo muito isso da polifarmácia, né? Você começa a tomar um medicamento para uma coisa e esse medicamento deriva já um efeito colateral em outra. E aí, do ponto de vista econômico, eu queria ver se até na sua experiência própria e no que você enxerga, até nos custos que a gente tem hoje para o cidadão brasileiro, para o cidadão alagoano e até mesmo para o SUS, porque muitos cidadãos não têm condições de arcar com o seu tratamento, seja a patologia ela qual for. Você acha que a cannabis, claro, tem essa questão dos efeitos colaterais, mas o efeito econômico, você acha que ela também consegue ser mais barata, tendo em vista que nós temos hoje remédios caríssimos para patologias que muitas vezes a cannabis pode ser uma alternativa? Sim, nós temos aí todos os fatores, na verdade, eles favorecem, não é, o uso da cannabis medicinal. Uma são os efeitos colaterais, né? Praticamente nenhum. Outra é o bem que ela faz, né? Hoje é uma planta que o mundo todo, se de repente começa a estudar, né, a fazer pesquisas, né? E o outro é o lado econômico, veja só. Se o gestor for pensar só nesse lado econômico, é bem mais econômico, né? Hoje, a indústria farmacêutica, as grandes corporações farmacêuticas, elas não têm interesse em que a cannabis dê certo, né? Mas nós tivemos lá em João Pessoa, e a gente viu como começou ali a Abrace, né? Começou de uma experiência de alguém que tinha uma mãe doente, que fez lá, há 10, 15 anos, conseguiu produzir a cannabis de forma artesanal em casa, deu certo, ele começou a usar com a mãe e com outras pessoas, e isso hoje está se espalhando no mundo todo, né? No Brasil, as pessoas que não têm acesso. O perigoso é você, às vezes, fazer em casa, né, sem ter todas as condições. Né? Isso é que é perigoso, mas hoje as indústrias elas têm que aderir a cannabis. Né? Elas não têm como não aderir. Porque se você não aderir, o pessoal faz em casa. E cada vez mais fazer em casa, você vai tendo sofisticação, né? Porque surgem novos equipamentos, surgem novas tecnologias, você vai fazendo. Mas o bom é que o Estado, né, ele consiga fabricar. Né? Nós estivemos na Universidade Federal de Alagoas, que tem um laboratório recém-inaugurado, o reitor Tonholo, ele está trabalhando muito, né, para que a universidade aqui, e já existe um protocolo de tensão com a Secretaria de Educação, para que a universidade que ela produza não só a cannabis, assim que for sair a regulamentação, para o SUS aqui em Alagoas, mas também produza outros tipos de medicamentos que o Estado compra, né? E quando compra caro, né? Compra em farmácias, né? Hoje o cidadão, para ter a cannabis, ele tem que ir para a justiça, e quando não tem advogado, né? Dificuldade, né? Eu acho que o SUS aqui, o secretário Gustavo, o Igor, a gente tem que agilizar, né? E a OAB está presente lá, a universidade foi presente numa reunião que nós fizemos. Vou provocar outra reunião na próxima semana do grupo, né, que foi instituído, para a gente agilizar. Né? Nós temos que tornar o Estado, né? Eu acho que o recurso que o Estado hoje paga, né, judicialmente para outros tipos de medicamentos, né,
coloca na cannabis. Né? Na sessão pública que nós fizemos na Assembleia, assim, eu vi relatos de mulheres, de homens, inclusive de militares que tinham pais com problemas de saúde, e a gente vê assim, o que esse medicamento está fazendo de bem para as pessoas. Nós temos que desmistificar que a cannabis, não é, pessoal? É feito, né, da maconha, mas ali é processado, né? Ali é o médico que prescreve. E todos os medicamentos são drogas, né? O álcool, né? As pessoas às vezes enchem a cara ali, ali é uma droga, né? Uma droga e muito perigosa, né? Que mata bem mais do que outras drogas, né? Só que é uma droga socialmente aceita, né? Quando tomo um medicamento para dor de cabeça, ali é uma droga também, né? O nome é drogaria. Você vai numa drogaria, o nome já fala, né? Só que a cannabis medicinal, né? Ela é trabalhada, né? Ela é trabalhada por estudiosos, as pessoas estudam, os cientistas estudam, tem todo um cuidado, né? Nós vimos lá, né, em João Pessoa, o cuidado que se tem, né, em fabricar, o controle de qualidade que esse medicamento ele passa. Então, o Estado assim, tem a obrigação, e nós temos que estar cobrando. O secretário ele tem, né, ele prometeu, né, que até o meio do ano vai sair aqui em Alagoas a regulamentação, que será uma grande vitória nesse primeiro passo. A gente tem que depois ir sair dos estudos e solicitar, né, para o Estado para ele ampliar, né, esse leque de patologias, logicamente com o apoio da ciência, das pesquisas, que vão mostrar para a gente quais são as patologias que são adequadas ao uso de cannabis. Essa é uma questão que a gente não precisa inventar a roda, né, deputado? A gente vê aí que o Estado de São Paulo conseguiu colocar um decreto regulamentando a lei e, de fato, o secretário ele precisa ouvir o senhor, ouvir a OAB, ouvir a ciência e, de fato, colocar uma regulamentação nessa lei, ainda que inicial, num grupo menor de patologias e depois ir avançando, correto? Perfeito, né? O que não pode acontecer, né, são famílias, são pessoas que ficam ali sofrendo, podem até morrer sem o uso, né, desse medicamento. A gente tem, o Igor entende, o Gustavo entende isso. Para a gente agilizar essa regulamentação vai ser uma vitória muito grande, né? Uma vitória para a sociedade, né, que necessita desse medicamento, e cada vez mais, quando eu utilizo, eu já tenho várias pessoas que devido, né, as pessoas às vezes utilizavam e tinham vergonha de verbalizar, de falar que utilizavam, né? Eu tenho uma maior tranquilidade em falar porque é algo que me faz muito bem. Umas pessoas que não tomavam o preconceito, hoje, né, já procuraram médicos que eu indiquei, né? Outros já vão indicando, e isso vai ser em cadeia, né? Nós vamos ter aí um leque muito grande de pessoas que vão utilizar a cannabis. Quanto mais produzir, mais ela vai ficar barata, né? É barato. A gente conversava aqui antes de iniciar aqui a nossa gravação aqui, nós falávamos aqui também da questão socioeconômica da cannabis e do cânhamo, né? Nessa perspectiva, deputado, o senhor acha que seria possível, com a cannabis, iniciar também um novo ciclo econômico no Estado? Porque, veja bem, nós temos hoje o MST, né? Nós temos hoje a região até do sertão aqui de Alagoas, que é muito carente e que, coincidentemente, é propícia para o cultivo da cannabis. Então, seria possível nós termos, junto com a CESAL, com a Assembleia Legislativa, com os órgãos competentes, uma parceria para que fizesse com que essas pessoas que estão hoje em situação de desemprego, de vulnerabilidade econômica e até mesmo necessitando de medicamentos como a cannabis, fazer um acordo de cooperação técnica, um instrumento correlato, para que de fato essas pessoas possam iniciar um cultivo, gerar renda e também fornecer subsídios para o Estado? Perfeito, né? Veja só. O Câmbio, por exemplo, que até lhe pedi uma ajuda, né, para a gente ver aí um projeto de lei, né, uma minuta para a gente entregar lá na Assembleia, e trabalhar também o cânhamo, né, como um fator de desenvolvimento social, né? Hoje nós temos aí
movimentos sociais como o MST, que pratica, que defende a agricultura, né, familiar, agricultura ecológica, sem o uso de agrotóxico. No sertão a gente já tem experiências que o cânhamo e a cannabis ela se desenvolve muito bem, né? Já pensou? O cânhamo, por exemplo, né? Eu tenho também um problema de lactose, né? Muitas pessoas, acho que milhares de pessoas têm problema. O cânhamo ele produz um leite de alta qualidade, com muita proteína, que não tem um problema da lactose, né? Isso. Você tem no plástico, né? Por exemplo, né? O cânhamo ele também ele trabalha, não é? O plástico ecológico, não é o plástico do petróleo, você tem que perfurar todo um plástico que polui, ele é biodegradável esse plástico que você faz. Você tem um papel, você tem um tecido. Na indústria da madeira, o cânhamo também. Não é melhor a gente estar produzindo aqui, não é? Colocando dinheiro no bolso do agricultor familiar, colocando comida na mesa, que o dinheiro vai gerar a economia, né? O Estado se desenvolve. Porque quando o pequeno, o rico, não é? Ele já come naturalmente, né? Ele compra, tem o seu poder aquisitivo. Com crise ou sem crise, ele já compra. Mas as pessoas mais humildes, né? Os pobres, quando tem uma crise, né? Esse diminui, logo deixa de comprar uma roupa para poder comer. Né? E quem comprava carne, deixa de comprar carne. Começa a comprar salsicha, ovo e vai diminuindo. Né? E o Estado também diminui a sua arrecadação. Isso é ruim para a saúde, para a educação, né? Para você construir estradas e por aí vai. Quando o pequeno ele tem dinheiro, né? O que ele faz? Ele vai comprar. Ele não vai poupar. Ele não vai colocar na poupança. Né? A maioria vai comprar. E quando compra na cidade, o comércio vende mais. Né? Sim. A indústria, se eu compro um chinelo, compro uma roupa, vai produzir mais. Quando o comércio vende mais, arrecada mais. A indústria arrecada mais, né? Sim. Paga mais imposto. Então, isso é uma locomotiva muito grande. Né? Eu creio que uma das grandes saídas socioeconômicas, né, para o Nordeste é o cânhamo. Nessa perspectiva, eu fiz um estudo recente, até do contexto histórico-econômico do estado de Alagoas. Nós tivemos durante quase 300 anos a monocultura da cana como um dos maiores fatores econômicos do nosso estado. E isso foi ainda mais intensificado na década de 60 com o Proálcool, né? E trouxe muito subsídio do governo, incentivando os produtores rurais para fazerem tanto o açúcar como o etanol. Infelizmente, aqui no estado, de 2010 a 2015, né, nas últimas décadas, nós tivemos uma quebra de diversas indústrias sucroalcooleiras, o que motivou uma nova busca de uma cultura aqui no estado e a gente viu o surgimento do eucalipto. Né? O eucalipto, ele, inclusive, foi incentivado pelo SEBRAE e pelo governo do estado. E hoje tem pesquisas dentro da UFAL que mostram que o eucalipto está danificando e muito o nosso estado. O eucalipto hoje ele demora de 5 a 7 anos para crescer e ser colhido. Então isso reduz até mesmo o trabalho no campo, tendo em vista que é uma cultura que você não requer tanta mão de obra como era a cana-de-açúcar. Até o uso de agroquímicos também afeta muito o solo. E falando em solo, o eucalipto ele hoje também puxa muita água. Então nossas bacias hidrográficas não estão com tanta água como tinha antes. Sim. E por último, eu vi num trabalho até da própria Universidade Federal de Alagoas, que ao redor de algumas plantações de eucalipto, o uso de agrotóxicos e a degeneração do solo está até mesmo danificando culturas de agricultura familiar. Ali perto de Messias tem um assentamento, salvo engano é Flor do Bosque o nome desse assentamento, que agora já não está conseguindo produzir na escala que produzia antes. Então, de fato, o cânhamo ele é uma ótima alternativa aqui para o nosso estado. Diferente da cana-de-açúcar, né? Nada contra quem planta cana-de-açúcar, quem é usineiro, né? Mas a cana, ela gera o latifúndio. Sim, né? Concentração de riqueza. Concentração de riqueza. Você, na agricultura familiar, se você plantar ali um pouco de cana-de-açúcar, ninguém compra. Você não tem como vender, o pequeno, né? Mas o cânhamo tem. Isso é a diferença. Isso é um ponto o cânhamo vai redistribuir renda. Né? O pequeno se junta, vamos supor, você tem uma cooperativa, essa cooperativa compra desses pequenos,
a gente tem que trazer indústria de cânhamo. Acho que Alagoas tem, assim, está tendo assim uma possibilidade muito grande, né, com um plantio do cânhamo, por exemplo, né? Porque é algo que é barato, é algo que 3, 4 meses você tem ali a produção. Ele como o eucalipto e a cana, não tem que ter agrotóxico, não tem que ter muita água, né? Ele se adapta ao nosso tipo de solo. E o pequeno agricultor, ele tem renda, ele vai ter renda. A pessoa, hoje o que a gente vê muito nas prefeituras pequenas, cidade do interior, né, o cidadão lá, o que não tem o que comer, não tem de renda, ele procura um vereador para pedir uma feira, para pedir pagar a energia dele, para pagar água, né, ou um medicamento. Quando a gente dá a possibilidade do pequeno dele produzir, né, então isso me alegra muito e me dá muita força assim, para a gente apresentar esse projeto, não é? E não só apresentar, nós temos que ter aquele efeito, né, visual e multiplicador. Sim. A gente tem que incentivar para alguém que faça isso, uma comunidade que faça isso, para isso servir de efeito demonstrativo, assim, ó, tá dando certo aqui. Não requer muita tecnologia, não é? E o cânhamo hoje, com certeza, o STJ, né, julgando também essa ação vai facilitar muito, né? Os Estados Unidos, eu tenho um amigo que foi lá recentemente, e aqui nós temos shopping somente de produtos da cannabis aqui. E são milhares e milhares de produtos, né? De medicamentos, de opções para você comprar. E os Estados Unidos, que é um país, né, que alguns brasileiros aqui têm lá como uma meca, né, como uma cidade que, principalmente esses que são contra o uso da cannabis, eles têm nos Estados Unidos um modelo de país. Ora, lá se vende, são comércios. Quer saber uma curiosidade, Ronaldo? Quem fez o decreto inserindo o cânhamo na Farm Bill foi o Donald Trump. É só. Uma pessoa de extrema direita. Mas que entende que o cânhamo ele não tem efeitos psicotrópicos, ele não tem como causar dependência química. E, por outro lado, ele tem uma grande versatilidade no uso da indústria. Sim. A gente faz biocombustível, a gente utiliza na indústria da celulose, bioplástico, alimentação, ração animal. Falando em ração animal, tem um estudo que mostra até que as vacas que começam a comer ração derivada de cânhamo conseguem produzir leite com um pouco de CBD. Olha só, né? O leite já vem, né, com um pouco de um medicamento que é importante, né? Sim. Para várias e várias pessoas. Então, nós temos que agilizar, né? Acho que Alagoas, a gente tem que sair desse discurso, às vezes, pejorativo. É algo que eu dizia para um colega lá, quando ele fez um discurso, a gente vai aprovar aqui remédio de maconha. Eu digo, você com esse discurso está matando pessoas, né? Você está prejudicando a vida de pessoas, porque vários medicamentos, né, que são fabricados, várias drogas que são fabricadas, têm um poder assim, de prejudicial muito grande. Os efeitos colaterais são maiores, às vezes, do que os benefícios que são trazidos. Então, nós temos que desmistificar isso, né? As pessoas têm que, pelo menos, ir no celular e ver. Pesquisar, já que tanta gente pesquisa tanta besteira no celular, pesquisar e ver que isso aí salva vidas. O Estado, assim como eu te falei, a gente tem que voltar sempre para isso, né? A gente tem que ter essa regulamentação até o meio do ano, né? O Tonholo, a universidade, tem um papel importantíssimo nessa regulamentação, para que a universidade ela produza aqui em Alagoas, para a gente não estar indo buscar esse medicamento e comprar em outros locais, né? Isso, na verdade, foi até a principal argumentação do incidente de assunção de competência, que é ali o recurso que está tramitando dentro do STJ. Hoje não faz sentido a gente comprar um insumo farmacêutico ou importar um medicamento dos Estados Unidos, do Canadá, da Europa, seja lá de onde for, quando a gente pode produzir aqui. A gente está deixando de recolher tributos, deixando de gerar empregos e, o pior, está encarecendo o produto para o consumidor final, que é o paciente que precisa custear o seu tratamento. Ou, se não for o paciente, é o SUS,
que também volta para o bolso do contribuinte brasileiro. Eu, quando comecei a tomar, eu tomava um americano, né? Era um laboratório americano. Hoje estou tomando aqui, ó, produzido aqui na Paraíba, pela metade do preço, com a mesma qualidade, né, que eu utilizava. Então, se for feito aqui em Alagoas, a gente, eu creio que no plantio, né, vamos utilizar o produto da agricultura familiar, né, que é o que é uma ideia que nós estamos tendo, é algo que eu quero, né, assim, desenvolver também, que é o pequeno, né? A gente comprar no laboratório americano, a gente está pagando nada contra, mas a gente está mandando dinheiro para os Estados Unidos, né, para levar a renda para o cidadão americano que já tem muita renda lá. E aqui, pelo contrário, aqui a gente necessita, nós precisamos ter aqui, desenvolver, não é, os pequenos. E esse é um caminho assim que ele não requer muito investimento, né? O plantio do cânhamo ele não requer alta tecnologia, né? Ele requer, claro, um apoio do Estado, um apoio aí do SEBRAE, um apoio da Federação da Agricultura, né? Dos bancos oficiais, para ajudar aí nesse plantio. Requer boa vontade, né? Principalmente, né? Boa vontade e bom senso, eu creio que são duas leis assim importantes no universo, né? Quando se tem nada assim, eu acho que a gente consegue superar os obstáculos. Na sua visão, dentro da Assembleia Legislativa aqui do Estado, teria uma boa aceitação o cânhamo também? Creio que sim, né? O mais polêmico foi o primeiro, né? A gente falava da cannabis, mas o cânhamo, a gente pode fazer uma sessão pública na Assembleia, eu vou propor ainda hoje essa sessão saindo daqui, para mostrar, né? Vamos trazer, como nós trouxemos para a sessão pública do cannabis, profissionais, cientistas, não é? Trazer pessoas, né? Trazer produtos aqui. Hoje já tem vários produtos no Brasil, pena que são produtos importados, que são fabricados com o cânhamo, né? Mas que a gente pode trazer, pode comprar e pode desmistificar, não é? O cânhamo não tem o principativo, não tem o THC, não é? É algo que e é algo que é plantado milenarmente, né? Assim, Sim. Antes de Cristo, o cannabis já era utilizado como medicamento. A Bíblia foi, na verdade, escrita em folhas de cânhamo. De cânhamo. O canvas, que é um paradoxo da tela, né? Canvas a palavra canvas, ela é derivada do latim de cânhamo. Então, é algo que você vê as velas portuguesas, as caravelas que trouxeram aqui os portugueses para o Brasil, eram feitas de cânhamo. As velas, o encordamento. E eu vi, inclusive, que aqui no Brasil, no século XV e XVI, a coroa portuguesa instituiu uma fábrica de cânhamo, ficava ali na região do sul. E só depois de algum tempo que foi retirada essa indústria de cânhamo que havia na época para ser uma ocupação holandesa. Mas durante muito tempo a gente teve cânhamo aqui no Brasil. Na verdade, né, toda essa polêmica hoje, essa narrativa contra, ela foi construída pela indústria farmacêutica, que não queria, né, que a cannabis continuasse a vender, né, continuasse a ser um medicamento, né, lícito, e começou toda uma campanha nos Estados Unidos, uma campanha muito grande, não é, mostrando ali pejorativamente que a cannabis ela é uma droga, que ela, né, deixa as pessoas loucas, que as pessoas ficam alucinadas, tal, né? Todo medicamento, se você tomar mais, né, se você tomar além da dose, né, tem um provérbio que diz assim que a diferença entre um remédio e o veneno é a dose. Né? Qualquer um que você tomar o medicamento, ele pode te deixar em situação difícil, né? O álcool, né? Remédios que você toma para calmante, se você tomar demais também, você tem problemas e por aí vai. Então nós temos que, para depressão, que às vezes a depressão, você toma um medicamento para ele né, ficar mais, te levantar mais ali. Se você tomar ele demais também, você vai ter problemas também. A gente tem que ver que o mercado, né, esse mercado hoje que a gente vê, ele é muito violento. Né? Os caras não querem vender um remédio de R$100, querem vender um remédio de 1.000, 10.000, 100.000 reais. A indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica, ela luta pela dependência e não pela cura, né?
Isso aí a gente vê. Com tanto avanço, a gente conseguiu fazer uma vacina para o Covid em menos de 1 ano e meio. Por que a gente não consegue solucionar hoje doenças que causam hoje grandes estragos como a AIDS, o câncer? Porque a indústria farmacêutica não quer. Ela quer vender remédio, não quer vender cura. Perfeito. Se perguntar hoje o que é mais lucrativo, né, para a indústria, é mais lucrativo você, né, vender remédios, né, que não curam, só causam ali uma dependência e um mal muito grande, mas que você fica tomando aí durante um período muito grande ou pelo resto da vida, ou você tem uma vacina, você tem medicamentos que curem. A grande indústria não quer a cura da maioria das doenças que dão lucro hoje, né? Infelizmente hoje o câncer dá um lucro muito grande, né? Ou para a indústria farmacêutica ou para hospitais, né? Para instituições privadas que vivem desse tipo do mal das pessoas, vivem da doença, né? Sim. Não vivem da saúde. Então é isso que a gente tem que estar mostrando. É importante, né, a OAB tá nessa luta contigo, e creio eu que existe aí uma série de profissionais também aqui, que é a Ordem, né, que apoiam também essa luta. É importante ter um canal de divulgação, né, plantando conhecimento. É importantíssimo para a gente ter esses canais, ter isso ser discutido em escolas, né, ser discutido isso em associações, no meio político, né? Porque pior já teve, né? Eu creio que hoje as pessoas já veem, né, o cannabis medicinal com um olhar diferente, né? Você, quando coloca pessoas que usam, que dão depoimento, você não vai poder se contrapor. Principalmente pessoas que não conhecem, tem essa retórica toda, não é? Mas que não conhecem com profundidade a causa. Não são médicos, não são cientistas, não tem embasamento científico nenhum, né? Assim, são ignorantes, né? Assim, ignorantes, a gente falando, que às vezes fala ignorante, pensa que é aquele cara que é bravo, o ignorante que ignora, que ele não tem o conhecimento para falar da causa, né? E terminam prejudicando aí toda uma sociedade, pessoas, e são pessoas carentes, porque o que tem dinheiro consegue medicamentos, né? Quando não é fabricado aqui, ele consegue trazer de fora, né, dos Estados Unidos ou de outro país que venda, não é? E quem fica prejudicado são as pessoas. Porque as pessoas da classe alta, assim, não tem dificuldade em conseguir a cannabis, nem a medicinal nem a outra. Sim, não é? Com certeza. E usam de qualidade, né? Exigem a qualidade. Agora, quando a gente vai falar da cannabis, até para o uso recreativo, por exemplo, né? Que eu não tenho ainda uma opinião formada, mas o rico ele consegue fazer. O pobre, quando vai fazer, ele vai para a mão do tráfico, né? O traficante, ele muitas vezes coloca outras coisas ali dentro da planta, não é? Que matam, que prejudicam, que pode ser produtos químicos que deixa a pessoa, né, alucinando. E você, quando legaliza, não, né? Você tem todo um controle social, você tem um controle da receita, tem um controle médico ali, né? Que qualquer problema que tenha, você tem ali para onde recorrer. Essa questão só fazendo um paralelo aqui, essa questão do que a gente fala de uso adulto, né, que seriam as flores de forma inalada, está até tendo uma grande mudança agora. Agora em abril, a própria Agência de Vigilância Sanitária abriu uma consulta pública para propor a inclusão da inflorescência, ou seja, da flor mesmo, vamos falar aqui do nome popular, da maconha, dentro da farmacopeia brasileira. Porque já existem estudos que comprovam que o uso inalatório, né, ele pode ser, em determinados casos, mais eficiente do que o uso oral pela forma de absorção. Então, se um paciente, por exemplo, ele está tendo e aí a gente não está falando de fumar, mas de uso inalatório. Hoje nós temos ferramentas, né, vaporizadores que conseguem, de fato, extrair só a substância medicinal ali da inflorescência. E aí é possível, por exemplo, um paciente que está tendo uma crise convulsiva,
rapidamente absorver aqueles canabinoides, porque vai pela via circulatória, né? O oxigênio chega rapidamente no cérebro, enquanto uma via oral, ela tem que ir pelo trato digestivo, e às vezes demora cerca de meia hora, 40 minutos, e um paciente que está tendo ali uma crise convulsiva não pode esperar. Então é interessante ver até mesmo essa mudança. A própria Abrace agora entrou novamente com um pedido na justiça e conseguiu uma autorização para começar a venda da própria flor da cannabis para 68 pacientes. Eles agora, acho que daqui a 2 meses já vão estar conseguindo entregar as primeiras flores. Então, de fato, é um avanço que a gente está tendo com a cannabis. Mas, é claro, a gente precisa sempre disseminar a informação. Então, por isso, eu agradeço, Ronaldo, por você ter aberto aquela audiência pública, por ter se solidarizado com o tema, ter ido pesquisar, e utilizo das suas palavras agora, não ter ficado ignorante, né, com relação ao tema. Muito pelo contrário, você hoje é um cara que entende muito sobre o universo da cannabis. Eu lhe admiro muito por essa posição e obrigado por estar aqui levando um pouco de informação para a gente, estando lá na Assembleia Legislativa, também educando outros deputados, está na Secretaria de Saúde pedindo a regulamentação. A gente precisa de mais políticos como você e eu agradeço muito pela sua participação aqui. Até agradecer, não é? Eu acho que a grande luta nossa, a OAB já está plantando conhecimento, não é? Sim. E nós temos que plantar o cânhamo agora no campo aqui em Alagoas e plantarmos também a cannabis, não é? Essa é a grande, né? A grande luta nossa, né? Porque eu creio muito no potencial, nesse potencial, né? E te parabenizar também. Eu creio que essa parceria com a OAB ela é importantíssima, né? Você quando tem, é um político que está falando, tá? Tem um poder, né? Tem os ouvintes. Mas quando vem uma instituição como a OAB, é importantíssimo, né? Porque dá mais credibilidade, né? Está ali junto, é a instituição que tem toda uma credibilidade, junto com a Assembleia Legislativa que aprova uma lei. Eu acho que são 2 instituições fortes que a gente vai conseguir, não é, até o meio do ano, regulamentar e partir para a próxima luta nossa, que é ter aqui em Alagoas também o cânhamo, né? Como algo, né, como uma planta que vai trazer recursos para o nosso povo. Esse é um fator não só de saúde, mas econômico também. E aí eu queria agradecer novamente ao nosso querido presidente, Wagner Paz, por permitir aqui a criação dessa comissão e a acessão desse ambiente aqui para divulgação de informações. Ronaldo, muito obrigado e até Um abraço, viu?